Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. E essa em especial é uma prosa editorial, né? Vamos conhecer aí a editora, a Orama Editora. Quem vai estar conosco nesta live aqui vai ser a Dagmar Santana, que também é escritora. Mas essa parte da Dagmar escritora nós vamos conhecer em outro momento. Hoje ela vai estar aqui falando da Orama Editora. Vamos conhecer então um pouquinho dessa trajetória que na verdade está iniciando e pelo visto a todo vapor, né? Então, antes de chamar a Dagmar para que ela possa, né, apresentar a editora e a proposta da editora, a que veio, né, para esse mercado literário e editorial, deixa eu primeiro então fazer aqui uma breve descrição, né, da Orama Editora, que está iniciando seus trabalhos apostando no potencial dos autores e na excelência da sua escrita. É uma editora que prima pela qualidade e engajamento social, além do empoderamento literário. Democratizar a literatura e o acesso a bons livros é a sua missão. Então, aqui a gente já pode ter, boa noite a todos, boa noite que estão chegando. Aqui a gente já pode ter um pouquinho, né, dessa percepção sobre a proposta, né, o que ela se propôs a fazer aqui para ajudar os escritores a publicarem as suas obras, tá? Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu verificar. Ah, já está aqui. Então, deixa entrando pela página da editora Orama. Vamos lá. Oi, Dagmar. Oi, Natasha, tudo bem? Tudo jóia. Você está me vendo e ouvindo? Tudo ok. Maravilha. Eu não estou te vendo, tá? Mas vamos lá. Vamos firme e forte. Eu vou usar a estratégia do plano B, tá bom? Mas, então, enquanto eu me organizo aqui, Dagmar, primeiramente seja bem-vinda ao Prosa Verso e Vinho, né? Com certeza quem está nos assistindo e quem vai nos assistir vai querer, né, saber de tudo um pouco da proposta da Orama Editora. Então vamos começar, na verdade, da seguinte forma. Eu sei que você está correndo para cima e para baixo, né? Que hoje foi um dia corrido para você e essa semana está sendo, enfim, não é fácil estar à frente de uma editora, né? A gente deve imaginar, porque, né, no meu caso eu nunca estive, então eu posso só imaginar que deve ser assim corrido. Mas enquanto eu faço aqui a minha estratégia do plano B, eu queria que você, na verdade, falasse para a gente como que surgiu a ideia da editora, tá? De você estar à frente e do nome Orama, tá bom? Pronto. Boa noite, eu me chamo Dagmar Santana, né? Como Natasha colocou. Tá, esses dias estão um pouco complicados, estou aqui cheia de marquinhas de arranhões, porque eu estive no mato, né? Estava no Campeonato Brasileiro de Orientação. Eu sei que muita gente nem sabe o que é isso, né, Natasha? Então, assim, e para completar, eu fiquei devendo tudo, quase tudo que Natasha pediu, gente. Eu estou assim em débito com Natasha, né? E estou aqui em Capim Grosso, na feira literária, né, de Capim Grosso. Saí correndo com medo do som atrapalhar um pouquinho, né? E aí, vamos lá. A Orama, na verdade, quando eu escolhi Orama, eu pensei em visão, sabe? A ideia era abordar uma palavra que ela desse essa ideia de visão, de uma visão geral, que fosse para frente, né? Então, quando a escolha é isso, ter essa visão geral, ter esse ponto de referência que acolha, né? Que nos leve a algumas metas. Então, assim,
a gente sabe o quanto é difícil hoje entrar no mercado editorial, né? Uhum. Infelizmente, é muito difícil. E pior ainda quando se pensa numa editora tradicional, né? Porque sabemos que a busca atrás de agentes, né? Agentes que às vezes não olham teu livro porque acham que aquele potencial, que ali não é um potencial para determinada editora, e aí você fica naquele vai e vem atrás de a editora, a ideia da editora tradicional, né? E vamos adiando um pouco dos sonhos, né? Poxa, mas enquanto Uhum. eu não tenho a editora tradicional, por que não correr atrás de outras editoras? Vai ter aquelas editoras que vão prestar serviço, vamos ter também aquelas editoras que vão abraçar o teu trabalho e vão encarar. Ela não é nem tradicional, não é só prestadora de serviço. E aí eu fiquei pensando, como agregar, né? Como agregar o que eu, enquanto autora, desejo, porque no momento que escolhi ser editora, eu parti daquilo que eu também desejava, né? Poxa, eu quero ter meu livro divulgado, eu quero ter meu livro distribuído, eu quero poder participar de um lançamento numa feira, numa Bienal, né? Ir para Flip, ia falar assim. Então, assim, a ideia, aí eu falei, poxa, como não ser prestador apenas de serviço e poder oferecer um pouco daquilo que eu, você e muitos outros autores, né, desejam, que é visibilidade, divulgação, distribuição dos seus livros. E aí eu fiquei, sabe, um ano inquieto para mim foi o ano de 2024, porque eu falei, gente, eu vou conhecer um pouco desse mercado editorial, vou ver como funciona, porque uma coisa é você estar distante, né? Uhum. Outra coisa é você começar a fazer parte e sentir como as coisas funcionam. Então, eu passei a fazer parte de grupos, né, com outras editoras, com o pessoal que trabalha com literatura em em diversos momentos, por exemplo, literatura para as infâncias, pessoal que escreve romance, pessoal que escreve contos. Então, comecei a perceber as necessidades desse grupo, ao qual eu também pertenço, né? Porque eu escrevo poesias, vou lançar agora o livro Autópsia, e ao mesmo tempo, vó, tia, e a gente é contador de histórias, né? Você, somos contadores de histórias natos. Então eu pensei assim, poxa, eu preciso agregar. E aí quando eu comecei a perceber que o mercado editorial ele ainda é um pouco assim fechadinho, né? Principalmente para as mulheres. Aí vem mulher desconhecida e aí é outro problema. Mas aí eu percebi que muitas editoras menores elas conseguem sobreviver, né? Fazendo esse trabalho direto com o autor. E aí com esse trabalho direto com o autor, fazendo a leitura crítica, observando o material, sabe, fazendo leitura sensível, buscando bons ilustradores, um excelente diagramador, e aí você vai montando esse quebra-cabeça, sabe, Natasha? E eu percebi, poxa, olha, dá para democratizar a leitura, dá para democratizar o conhecimento sem ter que gastar fortunas. Porque o intuito, aí o pessoal fala, poxa, mas quando você faz orçamento, aí eu ofereço três, porque eu falo assim, poxa, se fosse eu que estivesse ali naquela editora, como é que eu poderia? De repente eu não quero vínculo com a editora, tudo bem, você só quer um prestador de serviço, mas de repente eu quero ser abraçada, acolhida por aquela editora. Então, a minha proposta é sempre essa, é de tentar mostrar para o autor o que ele deseja e mostrar também o que ele pode, o que eu posso oferecer para ele, sabe? Caso ele diga assim, ó, me leve. E aí, vamos chamando, né? E, e, nesse,
E uma outra coisa, Natália, estou aqui querendo só falar Nath, ó, Natasha, bora, Nath. Fique à vontade. É que eu comecei a perceber que, sabe, quando você publica numa editora que não divulga teu trabalho, você pega seu material, coloca na estante ou leva com você e você nem sabe o que fazer. Aí você organiza um lançamento, convida as pessoas, aí convida a editora às vezes nem vai, né? Não é o caso de todas, mas algumas editoras nem aparecem, porque, já fiz, está ali, não, eu não tenho nada a ver com isso mais. E aí eu falava assim, poxa, vamos fazer um lançamento legal, vamos procurar o Sesc, vamos fazer, né, buscar um museu, vamos fazer com que esse livro ele gire em torno dos locais, né, que estamos precisando. Nath, pronto, tá dando a paradinha. E aí eu comecei a perceber, olha, eu estou indo para a Bienal do Rio, e por que não ver uma forma de levar meus autores? Eu estou indo para a Feira do Livro de São Paulo, e aí vamos levar os autores. E nessa brincadeira, você não tem ideia o que aconteceu, viu? Está dando pausa a impressão minha? Para mim tá Tá, ok. tá ok? Tá ok, pode Pronto. continuar. Então, sou eu. E aí, nessa luta, eu falo assim, eu não quero ser, eu não, eu não, eu não abri uma editora para ser mais uma editora que entrega o livro para o autor e o livro fica na estante. Eu quero poder divulgar esse livro, eu quero poder fazer lives com esses autores, eu quero fazer com que esses autores sejam vistos, sabe, ouvidos, ou escutados, fica como quiser. E é essa ânsia de fazer com que ele apareça, com que ele participe de feiras, fazer com que ele lance. Então, vamos lá. Agora, eu falei, poxa, Flip é... Eu falei, rapaz, será que eu consigo uma casa parceira na Flip? Ó, tá vendo, Regina? Tá falando aqui, oi, queridíssima, estou bem. E você, ó, coisa boa. Todo mundo aqui falando. E aí, Nath, sabe o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu sei que é o primeiro ano da editora, mas vou fazer uma besteira. Que, na verdade, eu acho que é a realização de um sonho, não só para mim enquanto autora, mas quanto para outros autores. Então, eu entrei em contato com outra editora, e aí a editora entrou em contato com outra e alugamos uma casa, e vamos ter uma casa parceira com 5 editoras, Olha né, que na Flip. maravilha. Então, tipo, pense assim, eu vou poder levar os meus autores, vamos poder fazer mesa de debate, vamos fazer lançamento, porque além de estar presente como autor em outros bate-papos, em outras mesas, eu falo assim, mas e os meus autores? Entendeu? Uhum. Poxa, eu queria até convidá-la para fazer parte, caso vá à Flip, para fazer parte de uma mesa lá conosco, fazer um bate-papo, chamar a Stephanie, se ela tiver, né, aí pertinho, convidar algumas pessoas, a gente fazer uma mesa. E eu vou ter Olha todo o que carinho, é bacana. gratuito, viu? É gratuito, não Nossa, é nada cobrado, não. vai ser E uma aí, nessa honra, vai ser casa, uma honra. menina, eu fiquei assim, você sabe como é difícil, né? Acho que você sabe, vocês também estão nessa luta, nesse corre-corre enquanto autores, né? Enquanto pessoas que trabalham também divulgando outros autores. Sabe o quanto é difícil esse mercado editorial, né? Sim. Você vai para um local, às vezes o local às vezes a feira já está fechada com outras livrarias, editoras, e nossos livros vão ficando parados. Mas não é só vender, né? Quando um autor vai a uma feira, quando o livro desse autor vai a uma feira, ele alcança outras pessoas, né? Ele divulga material, ele cria novas conexões. E eu acho que eu ainda não me vejo
vejo como uma editora, eu ainda me vejo como uma autora tentando carregar outros autores comigo, porque o meu desejo é ver todo mundo junto, sabe, seguindo. E eu sei o quanto é difícil. É muito difícil participar desses locais. Muita gente não entra nem na Bienal porque acha, autores não entram na Bienal porque eles acham que não tem acesso. Só que todo autor, ele pode pegar seu credenciamento, né? Entrar como autor, leva seu livro, você tem passe livre o tempo todo. E às vezes a gente nem faz isso, chega numa mesa, na praça de alimentação, apresenta uma poesia, vai fazendo a sua rede, né? Criando sua rede. Ó, verdade. É difícil mesmo, querida. Né? E a gente tem isso. Como é que eu te conheci? Muita gente vai até duvidar de como foi. Gente, vocês não acreditam. Eu estava na Bienal de São Paulo. Olha que, como isso tem a ver com a questão da editora, né? Aham. A editora que eu fiz, ela não foi. Mas eu fui enquanto autora participando de um grupo de mulheres, né? E aí eu fui, não, eu vou ficar todos os dias, pense, todos os dias em São Paulo. Eu fiquei lá, todos os dias da Bienal em São Paulo. E chegou um dia que eu falei assim, gente, a fila estava tão grande, misturada, não foi autores e tudo. E a fila estava enorme, gente, muito, muito grande. E eu fiz, gente, quanta gente aqui sem fazer nada, assim, parado, batendo papo. Aí eu distribuí alguns livros em partes diferentes da fila. Eu nunca imaginei que Natasha e Stephanie iriam achar meu livro. Aí o pessoal fala, mas você é doido? Eu falo, gente, se alguém levar, se alguém se interessar, eu vou amar. Pense, ruim é se alguém deixar na bancada e dizer, ó, deixou ali, não presta não, eu não quero poesia não. E isso é só para dizer como é difícil para o autor, né? Quando ele não está engajado num grupo que faz parte do evento, ou que tem stand, ou que vai fazer alguma coisa. Quando o autor ele vai sozinho, a gente acaba ficando assim, puxa, o que é que eu faço? Vou curtir a Bienal, poxa, mas eu sou autor. Eu poderia estar apresentando aqui meu livro, eu poderia estar fazendo isso. Aí você vai, tem um dia de lançamento, uma horinha ali, mas, poxa, você tem você tem a Bienal toda. Você tirou uma hora, pagou para usar uma hora, fez o lançamento, ou seu livro está sendo lançado ali numa editora que você se engajou só para fazer parte, e o restante, né? Como é que fica? Sim. É complicado. Dagmar, temos perguntas já, né? Eu iria começar com Pode as minhas perguntar. também, mas eu Olha, vou dar prioridade deixa eu para mostrar uma Vanessa. coisinha aqui Ah, para ninguém pensar que é nada. Ó, gente, estou machucada aqui, é espinho, viu? É de mato mesmo. Para quem não eu, sabe, eu ando no mato participando de corrida. de orientação, Meu, né? Eu acho meu marido, meu fantástico. marido falou assim, meu amor, tá muito inchado, como é que você vai fazer a live? Vou falar a verdade, eu tô arranhada, tô cheia de hematoma, de cansanção, então assim, é normal para mim. E ficou em que lugar, já que você tocou no assunto? Foram 3 competições que eu participei. O longo, que é dentro da mata, eu fiquei em terceiro lugar. Cheguei com cãibra de nó, minha filha, pense. Fiquei em terceiro lugar. E no sprint, que é feito na cidade, foi lá em Ipameri, o sprint. Eu fiquei também em terceiro lugar, machucada, com a perna inflamada, mas eu achei que chegaria desclassificada. Eu achei que eu tinha feito mais de 50 minutos, porque mancando fica difícil, né? Mas Sim. quando eu cheguei, eu descobri que eu tinha feito em 37 minutos a corrida. Aí eu fiz, estou bem, estou tranquila. Fiquei lá quietinha, tomei um dipirona e falei, gente, vou ficar uns 2 dias sem andar, mas deu certo. Terceiro lugar no sprint também, graças a Deus. Que bom, que bom. Dagmar, você está tomando alguma coisa aí do seu lado? Menina, eu queria estar tomando um vinho com você, um café, mas eu estou aqui.
Eu corri para a pousada, me tranquei, eu falei, meu Deus, nem água. Se eu disser que nem água eu tenho aqui, olha, mas faça de conta que eu estou tomando um vinho bem Então tá. gostoso aqui com Vamos então você. brindar Pode para ir dar tomando. sorte Vou para fazer assim, você ó. e Pronto, para Orama, né? Então, ó, um brinde, pronto. um brinde Ai, e que meu Deus. venham. Eu tomo por você daqui desse lado, viu? Tome, E que tome, venham, tome, que eu né? vou ficar aqui de água na boca. E que venham muitos autores. Dentro da sua fala, você assim abriu um leque de perguntas fora do que eu tinha programado. Mas eu queria, na Pode verdade, perguntar. assim, primeiro, na verdade, a Vanessa Escobar perguntou aqui se a Orama Editora edita todos os gêneros. Tudo. Estaria dentro da minha pergunta em relação a essa questão desse, vocês estão iniciando a trajetória nessa construção, então vocês têm muito claro qual seria a linha editorial de vocês, ou não? Na verdade, vocês estão abertos para ajudar e a contribuir a todos os autores que queiram serem acolhidos por você, querem esse apoio. Natasha, estamos assim, apesar de estarmos no início, já estamos com 5 lançamentos, né? Todos programados, um que já aconteceu, um aconteceu agora no Campeonato Brasileiro, que foi o infantil, né? Esse aqui, a Corrida Mágica de Belinha, que retrata um pouquinho da corrida de orientação, foi lançado lá no campeonato. Tem um livro aqui de uma senhora de 83 anos, que vai fazer 84, ó, Vivência da Alma, tá vendo? Com poesias regionais. Ela escolheu preto e vermelho porque ela disse que a poesia dela anda à flor da pele, sabe? Ela é muito pulsante. Olha só, eu achei que ia ser um tonzinho leve quando eu conversei com ela. Ela disse, não, quero preto e quero um vermelho. Porque a minha poesia, ela vive a cor da pele, né? E temos alguns acadêmicos, né? Estamos com 3 livros acadêmicos que devem sair agora, Rio Subaé, que fala um pouquinho, retrata aqui Corpos, Memórias e Territórios, né? Da organização de Joelma. Temos também um outro que não vai sair com a nossa, como é que diz? Com a nossa logo, porque é um material que é terceirizado para a Universidade Federal, graças a Deus, está muito bom, né? Sobre tecnologia inclusiva. Temos um outro que fala do bioma aqui da Chapada Diamantina, e temos muita poesia, temos romance, temos crônicas, contos. E eu tô assim, eu falei assim, vou ter que dividir, porque esse primeiro semestre sobrecarregou um pouquinho. Mas está vindo coisa nova aí, tem muita coisa nova chegando. E eu tô assim, apesar de estar distante do meu cantinho, é o tempo todo trabalhando, porque é muita coisa, viu? Estamos com o lançamento de Cartas para um Anjo, né? Uhum. Que Da está Késia muito Carneiro. esperado, isso. Seria amanhã, mas por conta de algumas mudanças que acabaram acarretando, assim, trazendo alguns probleminhas com a revisão do texto, né? Então, nós mudamos a data. Não são problemas referentes à gramática, é porque houve mudança realmente na estrutura textual do texto. Então, assim, é muita coisa. E isso, a capa, ó, que linda essa capa, tá mesmo? A capa de Cartas para o Anjo está muito linda, né? E tem a Pequena Baba, que está chegando, é baseado na mãe do autor, né? Trazendo a importância da professora, que hoje são amigas, né? A criança e a professora viraram amigas, e hoje uma tem 90 anos e a outra tem 80. Então, assim, você vai encontrar de tudo um pouquinho. Eu ainda não, eu não gostaria, Natasha, de ficar assim presa a uma coisa, porque as necessidades, aí a Pequena Baba está saindo essa semana. Essa Pequena Baba é a mãe do autor, e a professora é uma professora que levou a primeira escola para essa cidade.
né? Isso, essa é a Aldaci Bahia Mota. E hoje fizeram uma escola para ela e tudo. Essa professora mudou a vida de muitas, não é, não só a vida de muitos alunos do período, mas de famílias que não tinham acesso à educação, que não tinham condições de sair da cidade. Então, assim, ela e o esposo fizeram uma mudança incrível na cidade. E ela tem 90 anos, pensa aí, tá toda assim, ó, lindona, maravilhosa, tá muito linda, sabe? E eu acho que é isso, quando você participa de tudo isso, né? E você percebe quanto a leitura muda a vida da gente, como é que não democratizar a leitura ou Sim. democratizar o conhecimento, né? Você lê um É, texto, aí você fala, poxa, mas eu quero esse texto. Olha, você pode deixar com a editora não quer seu direito autoral, esse livro está tão bom que a gente vai querer só ganhar com a venda lá na frente, se der certo, sabe? E se não der, a gente perde, mas o livro sai, né? Mas tem porque você não aposta naquilo que não acredita, né? E quando a gente uhum, aposta no livro, o autor pode até achar que não é, mas o livro tem, sabe? Ele precisa sair, ele precisa ser visto, essa história precisa acontecer, alguém precisa olhar e dizer, poxa, como essa leitura muda a minha vida, né? E a sim. leitura está aí, não é só para mudar a vida, é para dar lição, é para divertir, é para tudo. A leitura é para tudo. Verdade, é Sim, inspiração mesmo. com certeza. Quando você estava falando que é difícil para o autor, muitas vezes, né, se posicionar, a Kélida também colocou aqui um recado dizendo que realmente é difícil. A Kélida, às vezes, tem livro em parceria com a editora, mas ela também tem livros onde ela faz a publicação independente, né? E às vezes, tanto o autor independente quanto as pequenas editoras, que seja elas, né, prestadoras de serviço ou uma tradicional que está nascendo, enfim, ela sendo pequena, ela também tem vários obstáculos, né? Isso, E é o que você falou, na verdade, né? Você está indo atrás, está correndo. Precisa ter alguém dentro da editora que olhe para esses autores, né? E você deixou muito claro que você tem esses dois olhares, enquanto escritora e isso, enquanto sim, agora à frente de uma editora, né? E o isso, que você gostaria que uma editora fizesse por você, você agora está tendo a oportunidade de fazer pelos outros, né? Para que possa, na verdade, todo mundo crescer. Porque isso, quando a gente inicia na escrita, a gente não sabe de nada. Até a gente descobrir o que é esse universo, que não é só escrever, né? Tem a parte de né? divulgação e todas as outras etapas, né, que precisa ter a parceria dos dois, tanto do escritor quanto da editora, né? Porque se só um faz, enfraquece aí, né, esse trabalho. Tem que ter aí a harmonia dos dois. E Isso, o que eu percebo que você, dentro das redes sociais, né, daqui do seu Instagram, que você é muito ativa, que você está no meio, que você quer colocar o Orama, né, para que todos possam conhecer o seu trabalho, e que você possa pegar escritores do Brasil todo, né? Às vezes pode ser que o foco esteja ainda muito regional ali, e isso. de uma forma, às vezes, é até bom, porque você pode acolher eles da melhor forma possível, porque é o que você Aí falou. vem os encontros, né? Aí de vez em quando Exato. encontra. Aí essa semana mesmo foi à universidade, fui conhecer o trabalho, como nasceu esse livro, né? Que eu falei de inclusão digital. E quando não dá para estar perto, a gente precisa, né? Aquele contato com videochamada, um bate-papo, conhecer o material, conhecer a pessoa, porque é bom quando você está lidando, como você está lidando com outra pessoa, né? Poder olhar nos olhos, conversar um pouquinho, sentir quais são as necessidades. De repente a pessoa só quer publicar,
Mas eu olho e falo, rapaz, você não tem que só publicar, você tem que divulgar esse trabalho porque é maravilhoso, não pode ficar só. Não, mas eu estava pensando uma coisa assim só para a família. Gente, como é que você encontra cada coisa maravilhosa? Você vai dizer só vai ficar para a família? Não dá, tem que divulgar, né? Sim. E eu acho muito importante isso. Hoje mesmo eu cheguei de viagem cansada. Eu achei que não conseguiria estar aqui em Capim Grosso. Eu falei, poxa, mas tem os livros, tem as parcerias. Aí eu falei, não, vou lá. E estou aqui em Capim Grosso, vou ficar até sábado, termina amanhã, né, à noite. E aí a gente já vai fazendo novas conexões. Hoje, e quando eu não posso, eu sou sincera, viu, Natasha? Eu sempre que alguém entra em contato comigo, além de pedir para dar uma olhada no material, eu indico também outras editoras. E falo, poxa, olha, faça um orçamento com o pessoal que funciona, vá, dê uma olhada, sabe? Eu indico editoras não só da minha cidade, né, do meu estado, mas indico editoras fora. Eu falo, dê uma olhada, conheça um pouquinho o mercado editorial. Enquanto isso, eu vou fazendo o seu orçamento, eu dou uma olhada, faço uma proposta. Se alguém fez, eu relanço, eu falo, olha, eu faço isso aqui. Mas eu não gostaria que a pessoa chegasse comigo, ficasse ali achando que só aquilo ali é o certo e que só tem aquela oportunidade. Porque tem material que é tão bom, que eu falo assim, olha, eu vou amar estar com vocês, mas tem editoras maiores que a minha, sabe? Essas editoras vão se apaixonar em pegar esse material. E eu sou sincera, eu mando mesmo. E você fez entrevista com uma das minhas autoras, não foi? Eu Sim. falo, olha, dê uma olhada, mande para tal local, veja isso, vá para Urutau, vá para não sei onde, vá para aqui, vá para ali. Eu peço, eu digo, porque eu sei que onde esse autor for, ele vai ser bem acolhido e o material é muito bom, entendeu? Uhum. E não dá para a gente pensar só, não, vou ficar quieta, segurar aqui esse autor. Não dá. Você vai pegar o material sumido, ó, mas estou aqui, ó, tem Wagner aqui falando. Aí vamos supor, Sim. você entra em contato comigo, seu material é extraordinário, apaixonante. É claro que eu vou querer. Mas antes de dizer fique comigo, eu vou dizer submeta a outras editoras. Eu te quero, mas submeta a outras editoras, veja o que é que elas podem te oferecer, porque às vezes ela vai te oferecer algo que eu não posso, né? Se eu puder cobrir, eu vou cobrir, vou dizer não, eu posso, mas se eu não puder, você vai ter que ir para o melhor lugar, o lugar que melhor te represente. E eu acho, é o que eu gostaria de ouvir se eu fosse submeter alguém, entendeu? Sim, E é é isso que poder. o autor precisa, né? Ele vai Exato. submeter o material para uma editora, submeta para outras, veja as possibilidades, né? Veja o que elas podem te oferecer, leiam direitinho os contratos, tenham cuidados com os contratos, né? De repente você está achando que os direitos autorais continuam seus, e aí você vai ver que tem restrições que você não vai poder mudar de editora por tanto tempo, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, né? Você não pode Sim. fazer. Então, assim, mas se você entrar já sabendo disso, é uma coisa sua. Então, procure, olhe direitinho, submeta, porque material da gente tem que ser submetido mesmo, com segurança, não para qualquer lugar. E veja o que oferece o melhor para você. E quando oferecer, gente, primeira coisa, dá uma olhadinha no contrato, sabe? Aquelas coisinhas. O contrato, ele é essencial. Às vezes você fala, ah, mas você não me mostrou o contrato ainda. Olha, o que eu colocar no seu WhatsApp, tire print. Tire print de tudo, porque eu não vou deixar de te oferecer nada do que eu te falei, nem pelo e-mail, nem pelo WhatsApp. E eu acho que isso também tem que ser, é muito importante. Tem Sim. alguém colocando aqui alguma É, coisa.
Eu vou aproveitar então e fazer a leitura, porque está relacionado a essa sua fala. Mas eu queria só contribuir com o que você falou. Às vezes, essa primeira conversa, ainda sem qualquer tipo de vínculo, mas para esclarecer muitas dúvidas iniciais desse autor que está chegando, faz a diferença, porque muitas editoras não fazem isso, né? Pensam só financeiramente, pegam, né, por conta, né, de ter mais essa entrada e tudo mais, depois entregam um produto meia boca e viram Isso, as costas, né? Então, se a editora, nesse primeiro momento, não te dá essa atenção, então já espere que no processo você também não vai ter atenção, né? isso. Tem isso também. Tem isso também, né? A Kélida estava falando sobre quando que ela imagina o trabalho cheio de desafios que você encontra, né? Porque você está à frente de uma editora, você está abrindo espaço para outros autores, Isso. né? Então a responsabilidade é muito maior, né? Do que você pegar o seu livro enquanto escritora e bater aí na porta do povo, dos eventos e ser Vale, só você. Agora você está levando uma mala cheia, né, de autores junto vale que estão não. também na expectativa de ter essa oportunidade, né? O Isso, Wagner Marcílio escreveu assim: ser escritor é um ser único, mas ser uma editora é ser vários seres, né? Ou isso. seja, olha a responsabilidade. E a gente percebe na sua fala que você faz por amor, que você já conheceu o lado ruim, né? Enquanto escritora, os perrengues, e agora você quer, dentro do que você pode oferecer, porque a gente tem que ser transparente, né? E você, dentro da sua fala, por você, na verdade, indicar outras, você, editoras, você é muito transparente para que o autor, de fato, possa ver as possibilidades e ele poder escolher, né? Isso. E Ele você está precisa muito ciente, escolher. exato, né? E você está muito ciente, na verdade, em relação a isso. Se a gente faz essa fala inicial, esclarece essas dúvidas, a gente meio que já está com os pontos positivos em relação às outras, né? Então, esse autor, na verdade, ele vai te olhar quando ele vê que está igual ou um pouquinho diferente, ele vai olhar e vai dizer não, mas a Orama Editora, a Dagmar, me deu a atenção que as outras não me deram, né? Então, isso é o que vai fazer com que você, Dagmar, né, enquanto Orama Editora, comece já a ter essa projeção de crescimento da sua equipe, né? Porque se vocês começaram agora esse ano e vocês já estão com vários lançamentos, já tiveram alguns, né? Estão com alguns já engatilhados, isso quer dizer que o quê? Que os autores estão, na verdade, se direcionando para você, né, enquanto a Orama Editora. Então, vocês vão precisar, na verdade, estar preparados para esse momento, porque senão corre o risco de não conseguir dar conta, né? E o autor, Isso. ele quer ser acolhido, ele quer ter aquela resposta, talvez não de imediato daquela dúvida que ele tenha, mas no decorrer daquele dia, né? Porque o que a gente não pode é ficar sem a resposta, sem alguma devolutiva, né? O autor, ele é carente, né? Eu falo isso por mim também, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente quer mais ou menos também uma luz no fim do túnel para que a gente possa tomar algumas estratégias, né? Pensando no nosso livro, na nossa obra e, consequentemente, estar junto com a proposta da editora, né? Como um todo. Falando da Orama E Editora, então, fazendo, Dagmar, Natasha, quais. né? E Oi? fazendo também, por exemplo, e fazendo também, temos editoras que fazem um trabalho tão bons que a gente acaba também fazendo essa parceria com outras editoras, né? Você está aqui, olha, não, mas tal editora vai te. Eu não tenho como pegar esse material agora, mas tem editoras que você já conhece, que está de perto. E mesmo quando não você vai indicando, né? Porque tem editoras pequenas também que fazem um trabalho incrível. E, e aí você vai fazendo parcerias também com esse outro universo, né? Com outras editoras. Isso é muito bom. Sim, Obrigada, às vezes, Wagner.
Às vezes é melhor ser pequena, mas oferecer um serviço diferenciado, um produto com qualidade, né? E pensar, na verdade, que a sua marca, porque agora a gente está falando em marca, né? Orama Editora, né? É, Ela vai estar sempre com bons olhos, né? E isso também daqui a pouco impacta, talvez, na questão da quantidade de trabalhos que vocês vão poder pegar ao ano. Você já parou para pensar nisso? isso, eu estou separando o material do primeiro semestre, finalizando, olha, não posso pegar mais, e já redirecionando para o segundo semestre, já estou assim, com aquela conversa sincera com o autor, falando, ó, nesse momento, seu material é muito bom, porque tem, rapaz, é tanta coisa boa que a gente lê, né? Você fica Uhum. com vontade de abraçar tudo, assim. Mas nesse momento a gente está finalizando alguns livros por conta da Bienal do Rio, por conta da feira, né, de São Paulo. Aí aqui na Bahia, menina, são tantas feiras que aí eu falo, ó, nessa eu não posso, mas dessa aqui se der eu vou. E aí organizamos o material, todos os livros que serão lançados até junho, né? Até junho, na Bienal do Rio e a Feira de São Paulo. Tem alguns que só vão conseguir ser lançados na Flip, então a gente vai lançar na Flip. E outros nós estamos assim, aquelas etapas, porque quando você é autor, você acha que tudo é instantâneo, né? Você deu o material e aí fica tudo pronto rapidinho e você já quer o lançamento. Eu vou falar por mim, porque para mim era assim. Eu falo, poxa, como o editor está demorando, como não sei o quê, mas tem todo um processo, né? E aí, se você só quer reproduzir o que está ali, que você mandou, é fácil. Mas seu produto precisa passar pela leitura crítica, fazer uma leitura sensível, né? Depois vai Sim, passar pela preparação do texto para revisão. Aí depois dessa revisão, aí dá uma olhada, o editor vê de novo, vai fazer uma nova revisão. Aí vai o autor, o autor diz, mas eu não queria que mudasse isso, eu quero que retome. Aí você tem toda aquela parte, né? Até o livro chegar na diagramação, já na formatação mesmo do livro, com aquela identidade, a gente tem que ter todo um cuidado para não liberar um material de baixa qualidade. Então, uhum, para chegar para o diagramador, aí já passou por 2, 3 revisões, já conversou com o autor, né? Autor que às vezes fala que não, vou mudar isso aqui, aí muda um monte. Aí quando o livro fica pronto, depois que ele aprova a diagramação, então, mas o livro ficou assim, mas eu não queria que mudasse essa palavra, você falou, meu Deus, né? Aí você fala, meu Deus, como é tão difícil. Eu como autor eu achava que dando meu original naquele mês, com um mês e meio, já era para me entregar o livro pronto, já era para falar assim, poxa, como a editora está demorando, eu queria lançar esse livro daqui a 2 meses. Gente, eu tenho pena do editor do Liala, né? Porque o Liala, o editor ficava no pé o tempo todo, ele falava, gente, o que é isso? Aí depois ele fala, quando vem com erro, que eu não observo alguma coisa, aí depois o autor reclama. Eu fiz, ó, tá vendo? É coisa, né? Mas a gente só sim. aprende quando muda de lado. E aí você percebe, gente, como é difícil. Seja sincero. Exato. E É uma porque tem coisa que a que gente não pode abrir respeitar. mão é dessa leitura crítica, né? Dessa leitura sensível. Porque às vezes o autor está querendo um título, está querendo uma coisa que para ele não vai ser bom. E aí tem que ter aquela conversa, olha, vamos mudar isso aqui, olha, se fizer isso, sabe? Não precisa ajustar, mudar tudo não, mas é coisa. Mas a gente vai conversando, né? Aí vai conversando e as coisas vão aparecendo. Fale, Sim, na Natasha, verdade, desculpa. não, imagina, eu que peço desculpa por ter te cortado aí no seu raciocínio, mas é bem isso, na verdade é um processo
que têm as suas etapas e que precisam ser respeitadas, mas que também precisam ter muito claro até que ponto pode ir e voltar, porque senão esse Uhum. trabalho, esse projeto, essa Não obra para nunca vai para frente, nunca, não para nunca, nunca para. né? Tem que ter sempre, É, né, essas orientações muito claras de ambas as partes. E isso, lógico, né, a gente tem que saber que em alguns casos pode ser que tenha que, de fato, dar um passo para trás para depois dar dois, três passos para um passo frente, para né? frente. Então, Isso, mas é assim, cada livro vai ser um livro, cada livro vai ser uma experiência nova, né? Vocês têm ali já os livros de poesia, vocês têm livros direcionados para literatura infantil, cada um tem isso, seu ritmo, tem seu processo, né? Deixa isso. eu ver uma colocação que o Wagner fez, ó. Eu tive algumas experiências como editor para outros, e realmente é muito complicado, por isso de tanta responsabilidade. Sim, porque a pessoa, é, é, a, Isso. a publicação para o escritor é um sonho, né? Então a gente tem que fazer com que esse sonho se realize e que ele não se torne um pesadelo nesse processo, Não né? Muito pelo fale não. contrário, tem que ser, não pode jamais, né? Tem que ser, na verdade, muito prazeroso para ambas as partes, né? Para ambas Com as partes. certeza. Vamos, Dagmar, então vamos lá. A gente já entendeu que você traz a Orama para ser uma editora diferenciada, que preza os escritores, né? Acima de tudo. Diferente de algumas que a gente sabe que infelizmente não fazem, tá? Diz para nós aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, quais são os serviços de forma simples, quais são os serviços que a Orama Editora ela oferece hoje neste momento? Citando tudo, olha só. Fazemos a publicação, edição de revistas, livros, catálogos, né? Porque tem editor que é fotógrafo, tem autor que é fotógrafo, e aí você tem de tudo um pouquinho. O que eu posso dizer é que a nossa parte de impressão, Natasha, é, ela é a única coisa que eu deixo sempre por último, porque a gente faz aquele orçamento para que ele se encaixe também no que a editora pode. Né? Infelizmente, aqui na minha cidade, no meu estado, a impressão é muito cara, então sempre estamos recorrendo às gráficas de São Paulo. Né? São Uhum. Paulo, Curitiba e outros. Né? Aqui a gente ainda está com esse probleminha. Apesar de que já estamos começando a engatear por esse lado. Mas toda a parte de diagramação, ilustração, leitura crítica, sabe, leitura sensível, revisão, todas essas etapas fazemos com o livro. Então, assim, tem autor que chega com o original e diz, já está todo pronto. Eu falo, mas se está todo pronto, você não precisa mais da editora. Você pode já fazer um orçamento com a gráfica e produzir. Porque no momento que você contrata um capista, né, você tem aquele bate-papo com o capista, tem que ver a questão da identidade do livro com o diagramador, para que não fique fora daquilo que você deseja que o livro traga, né? Você não vai pegar um Uhum. diagramador que trabalha com determinado estilo de diagramação e não consegue dar conta do seu material. Então, até o diagramador eu vou trabalhando, escolhendo de acordo com a identidade do livro. Então, não tem um diagramador que faz tudo. Eu tenho diagramadores que eu seleciono para serviços diferentes. Aí tem ilustradores que eu seleciono para trabalhos diferentes. Às vezes, quando são trabalhos com a mesma pegada, aí você está com o mesmo ilustrador. Mas se o trabalho é diferente, você vai para um outro ilustrador. Então, assim, eu tento manter isso para que o livro desse autor ele consiga ter a identidade que o autor deseja, porque também não é só publicar, né? Uhum. O autor tem que olhar e dizer, poxa, amei, né? Ou tá lindo, gostei, abrir as páginas e falar, poxa, tá do jeitinho que eu estava pensando. Porque você, quando pega um livro que você manda fazer, que ele vem totalmente diferente do que você espera, sabe? Vou usar aqui um termo terrível. Você perde totalmente o tesão, né?
Aí não tem, você não consegue nem olhar mais para o livro como deveria. Seja sincero, você olha e fala assim: ah, tá aí o meu livro. Pronto, sabe? Você perde tudo. Então, Sim. até essa preocupação em buscar o traço certo da ilustração, buscar o diagramador, o capista. Ah, eu trabalhei com tal capista, com tal livro, mas nesse outro aqui eu vou trabalhar com outro capista ou outro capista, porque o trabalho é diferente. Então, toda essa preocupação, ela passa por mim antes de escolher o que fazer, né? A leitura crítica, mesmo temos duas pessoas maravilhosas que eu sempre seleciono para o trabalho. Eu tenho revisores que são de locais diferentes, revisores da Bahia, revisores de São Paulo, revisores de Minas. Então, assim, a gente tem essa preocupação em buscar o material, os profissionais de acordo com a identidade do livro que está sendo produzido. Tá vendo? Até agora me deu vontade de tomar seu vinho. Não, que nada, esse é meu. A boca secou, a boca secou. Deixa eu aproveitar aqui um pouquinho. A Regina, que sempre acompanha aqui as nossas lives, ela é da minha área de formação, né? É da área da arquitetura, arquitetura. A Regina é designer de interiores, né? E eu dou aula no curso de design de interiores. E quando eu falei naquele momento em relação a ter muito claro, né, com o cliente, o que pode ser feito, o que não pode, para que o projeto, né, a obra em si, né, o livro possa caminhar e a gente entregar, né, para ele na data combinada, conforme tudo, a Regina colocou assim, que se a gente não faz essa fala inicial, né, o cliente, na verdade, ele fica muito à vontade e o projeto daí não acaba nunca, porque se a gente não colocar, Não, às vezes, uns limites, né, porque você pensa estrategicamente, você está ali, na verdade, claro que você gostaria de fazer muito mais, né? Mas você tem que muitas vezes ser realista em relação é a isso. prazo, que envolve valores, porque o Quando, escritor, às vezes, quando você refaz uma diagramação, você paga de novo, né? Quando sim, você tem que rever a revisão que já estava pronta, você paga novamente, né? Então, essas exato. coisas a gente deixa claro, mas às vezes, é, como eu deixo assim, olha, se houver qualquer problema e se tiver atraso, não venha com ansiedade. Se alguma coisa muda, o prazo das etapas, também esse prazo vai mudar. Se as etapas são essas e por algum motivo teve um problema aqui nessa, aí a etapa vai mudar o prazo, não tem como. Né? Então, Uhum, deixo claro assim. E precisa, né? Mesmo, que sim, é difícil, é, muito a Kelly difícil. é difícil. Trabalhar com o ser humano, na verdade, né? Precisa ter muito cuidado, muito carinho, porque existem as expectativas de ambas as partes, né? De Menina, ambas nem as partes. fale. Até a editora fica ansiosa, muito ansiosa, porque sabe quando você começa a olhar o material já quase pronto, você cria uma ansiedade tão grande, você fala, meu Deus, como tá? E eu fico assim, e eu vou acompanhando cada detalhe de todas, eu fico apaixonada e fico logo, ai meu Deus, peraí. Aí eu fico, o diagramador, qual período? Ah, olha, vamos lá, talvez tal, e a gráfica, tal. Então, porque tem que marcar tudo antecipado. Se você quer um espaço no SESC, você tem que solicitar pauta bem antes. Se você vai para o museu, então, assim, ainda tem isso, né? Porque você Uhum. solicita com base nos prazos, e aí quando há mudança, aí você fica com as mãos atadas, porque você fez também você locou um espaço, você contratou um músico, né? Tudo isso complica. Exato. Ó, A Kélida colocou que assim, ele já colocou aqui. Vá, pode ler. e, e até a ilustração precisa ser bem descrita para o ilustrador conseguir captar a ideia e ficar perfeito, né? Então tem que ter uma conversa, Isso. não pode ser passada a informação de qualquer jeito, né? Porque tem que ter essa liga,
né? Para que de fato o livro, né, ele esteja completo como um todo, que seja uma experiência boa para quem for receber, né? Que essa pessoa que for pegar esse livro possa ver a qualidade do material, né, do papel, né, do material em si, a qualidade das imagens, a qualidade do texto e a qualidade também da mensagem daquele livro, né? Que tem que também às vezes o autor às vezes está muito inserido na obra, não se atenta às vezes de que ele poderia ir um pouquinho mais, né, em relação à mensagem que ele quer, que ele pode passar ainda, né? Então, Às vezes o papel da editora é isso. detalhar, né? Detalhar situações para que o leitor possa criar essas imagens, né? Você fala assim, oh, mas como foi isso? Aí você fala de um atropelo, aí de repente você fala de um atropelo, você não dá detalhes do atropelo, como é que essa pessoa chegou ao hospital? Quem foi que socorreu? Como foi? E onde aconteceu? Como foi isso aí? Porque fala assim, ah, não sei o que, ela foi atropelada e logo depois. Sim, a gente precisa criar aquela imagem na cabeça, né? E Sim. sabe o que é engraçado, Natasha? Quando eu fiz agora a Corrida Mágica de Belinha, que é baseado, né, num treino, numa brincadeira de corrida de orientação, eu peguei realmente a partir de uma criança que desde pequena fazia parte. Eu falava, gente, mas é muito linda. Eu falei, olha, eu vou criar. E aí, quando eu coloquei na história, eu vou colocar aqui rapidinho, só para você ter ideia, viu? Belinha é essa aqui, certo? Tá dando para ver? Do Eu vejo, pode mostrar, eu vou ver cabelão. daqui a um Aqui, segundinho. pronto. E aí tem duas mães conversando e uma com o bebê no colo. Aí eu mandei esse livro aqui para Belinha, que é justamente a menina que eu utilizei como ponto, né, como base para essa historinha. Aí a mãe mandou um vídeo para mim, especial, viu? Aí ela apresentando. Oi, gente, meu livro chegou. Olha, a autora é Dagmar Santana. Aí ela foi apresentando o livro e chegou aqui assim, vou mostrar para vocês. Ela disse, essa aqui é minha irmãzinha, porque até o bebê, a irmã dela que é bebê, eu fiz questão de colocar na história, né? Essa aqui é minha irmãzinha. E como as outras personagens eu fui criando a partir do momento, e essas aqui são outros personagens. Aí eu falei, gente, ela disse, meu livro chegou. E apresentou um livro. E as colegas da escola estão loucas para conhecer esse livro dela, né? Aí eu falei, olha como ela se Que linda apropriou ilustração. realmente. Ela sabia que que eu tomei como base para minha história, mas ela não conhecia a história ainda. E aí ela Uhum. fez um vídeo apresentando às colegas o livro dela que chegou. Pense aí, que coisa. E lá no Sim, muito Campeonato lindo. Brasileiro, É. muita gente comprou para os filhos, porque fala um pouquinho do que a gente faz, né, da corrida de orientação, mas não é só isso, sabe, é a leveza da criança, a brincadeira, o mágico, sabe, a amizade, fala mais disso. E ao final, o calanguinho que aparece, aí o pessoal vê dando tchau, né? Aí os meninos falavam, tia, mas por que elas não levaram o calanguinho para casa, o calango? Eu disse, porque o que a gente acha na natureza tem que deixar na natureza. Então elas falam, olha, não fique triste não, a gente volta para brincar de novo, né? Então, assim, aquela ideia de que, olha, aí o pessoal gostou muito dessa ideia, porque normalmente a gente levava, né? Encontrou um bichinho, a gente leva para casa. E aí criar essa ideia de encontrou na natureza, deixa na natureza. Vamos lá. Que é o correto, Mas né? não é, Que é o correto. eu falo Exato. demais. Pode perguntar. Olha, você viu que já passamos da uma hora, né, de conversa, né? E Menina, a nem gente teria, percebi. e a gente teria muita coisa. Eu queria, na verdade, a gente tem, né, não podemos abusar muito do horário, né? A gente vai ter outros momentos de conversar, né? Assim como você, como escritora, e se precisar, a gente volta a combinar uma outra prosa editorial.
tá? Fica Pronto. tranquila. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer essa última aí que eu falo rápido. Tenho sim. Eu tenho, na verdade, uma pergunta em relação como que você vê o mercado editorial para o futuro? Olha, eu não vou negar que hoje você percebe uma diferença muito grande em relação ao mercado, em relação a antes, né? Que era mais fechado, o acesso à escrita, o acesso à leitura, o acesso do autor a editoras era bem mais difícil. Então, assim, eu acho que está tendo uma abertura maior. Ainda é muito pouca, muito pouca. Quando você vai a uma feira literária, algum local, você percebe que sempre tem aquela coisinha já fechada, né? Que muitos autores não têm acesso, ou se tem acesso, não tem cachê, alguma coisa que ajude, porque já tem um grupo certo. Então, assim, apesar do mercado editorial ele estar expandindo, né? Que hoje os autores estão tendo mais acesso, as pessoas estão fazendo um pouco, eu vou dizer assim, nós sempre fizemos a diferença, porque fazer literatura não é fácil, né? Estar, né, nesse meio literário não é fácil. E democratizar a leitura com tanta gente boa que está por aí, né? Uhum. Tantos autores maravilhosos que nem são vistos, às vezes, porque não tem espaço. Então, assim, ainda é difícil. Então, o mercado editorial ainda não é tão bonzinho, é um pouco cruel. Mas a gente está vendo que aos pouquinhos dá para ir chegando devagarzinho, muito devagarzinho, e ganhando um pouquinho de espaço. Eu vejo que a gente precisa, infelizmente, ainda insistir muito, né? São muitas editoras que precisam desse espaço e as coisas ficam muito para quem está muito acima, né? Para aquelas editoras de milhões. Sim. As de milhares, elas ainda estão pegando um pouquinho. Mas eu acredito muito que com essas mudanças, né, do governo federal, com incentivos à leitura, a essa expansão cultural que nós estamos vivendo hoje, eu acho que dá para andar um pouquinho melhor do que já foi antes, né? Você hoje tem mais acesso até a algumas coisas, né? Alguns autores têm mais acesso hoje a incentivos, a tudo mais do que já foi antes. Então, assim, eu acho que dá para chegar devagarzinho. Não houve muita mudança, uma mudança grande, pequenininha, mas está mudando, viu? E eu espero muito, eu torço muito que tem espaço para que todo mundo, sabe, consiga alcançar seus objetivos, trabalhar seus livros, ampliar essa questão da literatura, da leitura. Quando a gente fala leitura, a leitura é de tudo, né? Não só literária, mas, sabe, expandir esse desejo de leitura das crianças, dos adultos. Você sabe o que é você chegar num local, numa praça, e você olhar uma criança lendo debaixo de uma árvore, né? Sabe que apesar dela ter um tablet, um celular lá, ela está aquele momento com o livro. É bom demais, né? E eu Uhum. acho que para todo autor, esse é o desejo de falar, poxa, alguém está me lendo. Alguém em algum lugar está me lendo, né? Não Sim, fala é me lendo, é terceirizado. me lendo mesmo. Exatamente isso. E assim, Dagmar, o que a gente viu dentro da sua fala é que você, enquanto editora, representando aí a Orama Editora, você vem de braços abertos para acolher os autores e para estar à frente deles, porque o autor em si às vezes não tem a potência que uma editora tem, né? Isso. Mais difícil que seja esse momento, né, de início, de se posicionar no mercado, que a gente sabe que vai levar às vezes um tempinho, mas a gente percebe que você, a Orama Editora, ela está começando com o pé direito e começando da maneira certa, né?
sendo transparente em todos os sentidos, deixando o autor muito confortável inicialmente, para que ele possa também ouvir outras editoras, porque se ele voltar, é porque ele, né, ele acreditou na sua fala e ele preferiu estar com você porque você, enquanto editora, mostrou mais confiança, que ele não é apenas um número ou mais um livro, ele é um escritor que vai estar junto compondo, né, o catálogo que você agora vai construir enquanto editora, porque também a editora ela depende dos autores, né, e que Isso. eles às vezes fiquem mais vezes, né, porque é essa parceria, essa troca, né, para que o autor possa ficar mais livre para escrever para as outras obras, né, e a editora, a Orama, fazer o papel dela da produção e tudo mais, né, e depois juntar de novo com esse escritor e ir para frente aí para divulgar, né, para ir nas feiras, Distribuir. distribuir o E já livro, né, começa para que aqueles esse livro contatos, né? chegue. Contato com livrarias, contato com locais que possam fazer essa distribuição também, que é importante. Para que esse livro possa ir mais longe, né? Então tem o trabalho das duas partes aí, né? Então, para a gente ir encerrando a nossa conversa, que está uma delícia, depois eu te conto uma experiência minha com algo parecido com a orientação, mas eu te conto na nossa live quando você estiver aqui no Prosa Verso Vinho enquanto escritora, Pronto, tá? tá Eu pego e certo. faço uma fala só para você ver. Eu não sou muito de entrar no meio do mato, né? Eu sou mais urbana, né? Depois eu te conto como que eu fui parar em algo parecido com o que você faz e como a minha estratégia para mais ou menos ficar protegida, tá? É, Tá certo. é, Dagmar, então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para que você fale para nós quais são as feiras que a editora já tem mais ou menos espaço destinado, que significa que você vai levar esses autores junto, e que você deixe a sua mensagem enquanto editora, tá? Para quem estiver aí nos assistindo e quem for nos assistir, para que eu possa fazer o nosso encerramento, tá bom? Tá. Olha, estamos assim, primeiro, né? é, a Bienal, na Bienal do Rio, eu estarei levando enquanto autora e tendo espaço para apresentar também os livros da editora. Não é estande ainda. Bienal do Rio não deu tempo. Na Flip nós temos espaço e na Feira do Livro estarei também com espaço, certo? Tirando essas, temos a Bienal de Pernambuco, estaremos na Bienal de Pernambuco, na Feira Literária de Sergipe, tá? Algumas feiras literárias aqui na Bahia, né? E alguns encontros que são de empreendedoras do mercado editorial. Então, assim, também estamos ganhando espaço nessas discussões para falar um pouquinho do mercado editorial e apresentar os nossos produtos. Mulheres empreendedoras, né? Então, assim, aos pouquinhos estamos aí. E tem as feiras que são menores, que são aqueles festivais que são menores, que estarei na Flipelô, aqui no Pelourinho, né? Menina, lembrando bem, é muita coisa. Eu anotei muita coisa, viu? Sergipe, Pernambuco, aqui na Bahia, estaremos em 5 feiras, né? Além da Flipelu, que vai acontecer junto com a de Sergipe. A da Flip, eu vou estar de braços abertos para receber aí prosa e vinho, tá? Vamos formar uma mesa. Também combinamos, Nath, lá na Flip, de para arrecadar até assim, deixar para alguns autores independentes e editoras um espaço, caso eles precisem expor e vender os livros, aí o pessoal está vendo como é que vai ser, né? Então aí sejam bem-vindos também. Mas eu estou assim, muito feliz, desejo muito que todos vocês que estão aí assistindo. Olha a necessidade do vinho, tá vendo a boca seca aqui? Tá bom. Que todos vocês sigam, continuem escrevendo muito, busquem sempre. Não, não porque eu sou
a editora, não. Mas enquanto a gente, né, que às vezes a gente está agenciando outros autores para outras editoras. Então, assim, vejam direitinho para onde vocês vão, busquem contratos que beneficiem vocês e não a editora. A editora precisa, mas você não vai fechar um contrato que você não esteja confortável, primeiro. E segundo, rapaz, o universo é o limite. Então, corram atrás, sabe, participem das feiras, distribuam seus livros. Olha, não estão conseguindo com a editora, vão à livraria, vão à livraria da vila, vão à Travessa, vão à livraria da cidade, vão a outros locais, combinem com pessoas que vocês conhecem. Só não deixem o livro na estante, pelo amor de Deus. Independente de ser editora ou autor independente, sabe? Independente de quem seja. Corra atrás, sabe? Vai distribuir, vai ter uma feira em algum local, vai ter alguma coisa no domingo, leva o material, leva, vai lá. Olha, vai ter um almoço, a coisa da igreja, a paróquia, leva teu livro, leva uns exemplares, vai lá, senta, compra alguma coisa para comer, chega ali de junto, sabe? Estou fazendo isso. Eu Sim. estou tentando chegar em todos os lugares. Alguém me perguntou, Nath, uma coisa. Eu cheguei numa delicatessen e eu falei assim, poxa, seria tão bom se vocês vendessem livros aqui, né? Além da... Aí o rapaz virou para mim e disse, mas é porque ninguém nunca fala nada. Eu falei, mas ninguém nunca fala nada porque vocês nunca colocaram nenhum. Então, comece a colocar livros para vender, porque às vezes a pessoa entra para comer, entra para comprar um pão, entra para comprar alguma coisa, encontra um livro infantil, vão encontrar poesia, vão encontrar, sabe? Aí eu voltei lá, essa semana, quando eu cheguei de viagem, aí eu passei na Delicatessen, não é que está vendendo livro? Tomei Olha um só. susto. Eu falei, agora só falta trazer o meu. Estava vendendo, então, olha, gente, vocês quem é autor tem essas estratégias também, sabe? Conversar com o livreiro da cidade, sabe? Tem várias oportunidades de tirar seu livro da estante. Eu estou tentando, né? Estou tentando Sim. convencer o povo. Ô, Nath, obrigada, viu? Obrigada. Sucesso, gente. Muito sucesso para vocês. Obrigada aí para quem está acompanhando. Estar com essa mulher aqui é sempre muito bom, sabe? Natasha, ela nos acolhe, ela, sabe, é uma pessoa carinhosa, acolhedora, tem um conhecimento imenso, assim, abraça realmente e democratiza, né, o conhecimento, a leitura, isso é muito bom. Parabéns, viu, Natasha? Imagina, eu que agradeço, né? A gente aprende muito com quem nós entrevistamos, né? Agora eu pude ter o seu ponto de vista enquanto editora, assim como quem está nos assistindo e vai assistir também, né? Poder conhecer um pouquinho mais da Orama Editora, que está de braços abertos. A Regina que colocou, na verdade, a mensagem dela, sucesso e vida longa para o Orama e para você, Dagmar, né? Obrigada. Também colocou aqui para mim, um fim de semana para todos, um bom fim de semana, né? A Regina aqui está me elogiando, mas enfim, vocês me deixam sem graça, né? Eu acho que a proposta do Prosa Verso e Vinho sempre foi fazer com que todo esse processo da conversa inicial, né, das trocas de mensagem, inclusive no dia, para que a gente possa estar em sintonia para ver se tem alguma dúvida, né, para que fique o mais confortável possível, né, para que a gente possa estar de bem. Aqui, na verdade, é para a gente, como se a gente estivesse em casa. Eu sei que você está numa pousada, né, mas é que a ideia é que a gente tenha essa conversa gostosa, né, e que seja muito produtiva. Né, em se tratando dessa live em especial, que é uma prosa editorial, existem muitas dúvidas dos autores,
Por isso que eu acho que Imagino. a gente pode vir daqui a algum tempo voltar a ter uma conversa, tá? Deixa acalmar a correria de vocês aí, né? A sua correria e de toda a sua equipe, para que a gente possa voltar a conversar e você mostrar aí também, né? Como que foi, né, esse fechamento de primeiro semestre e os projetos para o segundo semestre, enfim. Eu quero dizer que o Prosa Verso e Vinho está aberto para que você se sinta sempre à vontade de estar aqui, divulgar o trabalho da editora, né, e o seu trabalho enquanto escritora também, tá? E finalizo então a nossa conversa agradecendo imensamente a sua disponibilidade, que você está corrida. Hoje até cheguei a pensar que você não iria conseguir, porque você fez uma live lá da onde você estava, né, na festa literária. E eu pensei, gente, será que a Dagmar vai conseguir, né, um lugar para conversar e tudo? Mas você está em mil Saí lugares ao mesmo tempo. correndo, Eu não sei como é que você consegue. correndo. Eu dei um pique, saí, ó, peguei um carro, corri, para não perder essa oportunidade de estar com vocês todos. Dagmar, não quero te prender mais. Eu sei que aí é uma hora a mais do meu horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você deve estar cansada. Amanhã você tem ainda um dia, né, lá na feira, né, literária. Então eu desejo um bom descanso para você, a todos que estão nos assistindo, tá? Que você sempre dê o seu melhor para os autores que estiverem junto aí com a Urama, né? Que vocês cresçam cada dia mais, tá? E estarei sempre torcendo aí por você, tá bom? Um Obrigada. beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Beijão. tchau a todos. Até a próxima live. Um beijo. Tchau, tchau.